Salve Maria, fiel católico, eu sou Henrique Sebastião, redator e editor católico, administrador do site ofielcatólico.com.br há 18 anos. Esta é a segunda conferência da nossa série de estudos sobre o Concílio do Vaticano II, intitulada Entenda o Concílio, um guia simplificado. O link para o primeiro episódio deixo na descrição deste. Os que puderem fazer a sua inscrição neste canal e acionar o sino de notificações estarão sempre a par das atualizações desta série, e aqueles que clicarem em curtir este vídeo estarão nos ajudando a continuar trabalhando. Antes de tudo, importa deixar claro que esta série pretende abordar e analisar os problemas diretamente relacionados ao Concílio do Vaticano II em si mesmo e ou causados por ele. Nós não estamos aqui nos propondo a contextualizá-lo no cenário histórico, olhando o concílio em perspectiva com o processo revolucionário iniciado pelo menos 5 séculos antes, com o advento da Revolta Protestante, ou ainda um pouco antes, com o humanismo de Francesco Petrarca e Erasmo de Roterdã, ou com a posterior influência da Revolução Francesa, uma coisa levando a outra até chegarmos no modernismo, ou ainda numa linha de tempo mais ampla, que deveria retroceder até o fim do sistema feudal, ou a partir de algum outro ponto de vista sobre fatos encadeados entre si, sem fim, como eu já disse aqui antes, o que nos levaria até o Jardim do Éden e a desobediência dos nossos primeiros pais, porque a tentação da revolução em nome da igualdade vem daí, com a antiga serpente que propõe ao homem ser igual a Deus. E daí para adiante os acontecimentos interligados que vão se sucedendo, de tal modo que nossa abordagem, se pretendesse esgotar o assunto da origem da revolução, não só no seio da igreja, mas no próprio coração do ser humano, isso nos levaria, claro, a uma série de estudos absurdamente longa. Falaremos, portanto, em outra ocasião, se possível, sobre os fatores que se localizam na origem dos eventos que terminaram por culminar no advento do Concílio do Vaticano II, o qual, independentemente da motivação inicial de João XXIII, na prática foi completamente dominado por agentes revolucionários que poderíamos chamar infiltrados no seio da igreja, sendo que, em alguns casos, deve-se entender esse termo infiltrados no sentido literal mesmo. Temos, por exemplo, a confissão da agente comunista Bella Dodd, do Partido Comunista Americano, de 1927 a 1949, que se converteu católica sob a direção de ninguém menos que o venerável Fulton Sheen, e ela pessoalmente confessou que recrutou, à sua época, 1.100 agentes comunistas e homossexuais ativos para se infiltrarem nos seminários católicos e destruir a igreja a partir de dentro. Então, vejamos que não se trata de teoria da conspiração ou de hipótese ou de uma tese sem fundamento, é coisa concreta. Há outros desses que poderíamos chamar agentes infiltrados no interior da igreja. Estes poderíamos nos referir a eles em sentido mais figurado, quando nos referimos a padres e bispos que simplesmente perderam ou até nunca tiveram fé católica, mas que mantêm os seus postos e privilégios eclesiásticos e que têm sido promovidos há anos, isso acontece, promovidos pela mais alta hierarquia da igreja, o que lhes possibilita atuar com força formidável contra o corpo de Cristo. Mais ainda porque contam com o auxílio da inteligência angélica que lhes dá suporte. Quem me ouve deve saber do que eu estou falando. É claro que não podemos generalizar irresponsavelmente essa situação desonestamente. Temos muitos aí no meio do clero que sabemos que não têm fé, mas que não são assim maldosos. Não poderíamos chamá-los de agentes de Satanás ou coisa do tipo. Simplesmente são pessoas que estão perdidas, muitas vezes de boa vontade, promovendo o mal sem saber.
De início, com esta série, nós vamos nos dedicar a esclarecer os porquês de o concílio em si ter representado um completo desastre para a Santa Igreja. Esse foi, sem dúvida, o evento mais danoso ocorrido em toda a história da Igreja, por motivos que veremos. No vídeo anterior, o primeiro desta série, na minha primeira conferência, nós vimos como os leigos, isso é fundamental, é um ponto importantíssimo de nós sabermos, né? Precisamos estar muito cientes disso, cientes e conscientes, e manter isso sempre em mente, que os leigos podem e devem se manifestar aos pastores e se comunicarem também entre si, apontando os erros onde se encontram e manifestando-se quanto às infidelidades dos seus pastores mesmos, se houverem. Este direito nos é concedido e este dever nos é, ao mesmo tempo, imputado, especialmente, por uma ironia, pelos documentos publicados a partir do concílio. Isso já havia antes, isso faz parte da história da Igreja, como nós também já vimos, eu já disponibilizei uma outra conferência para falar especificamente disso, para tratar especialmente disso, do papel dos leigos fundamental na história da Igreja, no papel ativo, importantíssimo, essencial dos leigos na história da Igreja, especialmente nos momentos de grande crise. Este vídeo eu vou deixar também o link aqui na descrição. Mas, independente disso, estamos garantidos formalmente pelos documentos, como disse, do próprio Concílio do Vaticano II, né? Os documentos publicados a partir do Concílio, inclusive pelo Código de Direito Canônico vigente, pelo Catecismo de 1992, esse catecismo em torno do qual gira uma polêmica tremenda. Esses documentos garantem o nosso direito e nos imputam o dever de nos manifestarmos, de fazermos a nossa parte pelo bem da Igreja, no andamento das questões importantes que se referem à vida da Igreja. Isso com total clareza. Nós já vimos isso, eu não vou citar aqui novamente. Hoje entramos, afinal, na lista dos problemas do concílio, pela ordem que nos pareceu que soaria mais lógica e compreensível ao fiel católico comum. Eu não vou ser raso aqui, mas procurando sempre facilitar a compreensão das coisas. Parte das nossas considerações, que eu vou expor a partir daqui, tem por base o documento referencial que foi publicado pelo jornal Sissi Nono, intitulado Sinopse dos Erros Atribuídos ao Vaticano II. Então vamos em frente, vamos à luta, Deus o quer, creio firmemente nisso. Vamos fazer então um exame, à luz da tradição, do Vaticano II em confronto, em contraste com a fé da Igreja. Se é verdade que a muitos parece temerário pretender peneirar erros doutrinais e pastorais em um concílio ecumênico da Santa Igreja Católica, não é sem razão. Parece a muitos entendem que nós somos culpados de pecado grave, até suspeitos de heresia talvez, por fazermos isso. Porém, é coisa muito simples entender que heresia, segundo a doutrina católica, aspas, a negação obstinada, depois de ter recebido o batismo, de uma verdade que se deve crer com fé divina e católica, ou a dúvida obstinada sobre ela. Isso está no Catecismo de 1983, número 751. Bem, o Vaticano II fez questão de não condenar nenhum erro, nem anatematizar nenhuma afirmação ou doutrina e nem definir qualquer verdade de fé divina e católica. Nenhum novo dogma que obrigue os fiéis foi decretado por esse concílio. A Igreja, nesse evento, depôs a sua autoridade docente e o próprio concílio declarou-se como um concílio puramente pastoral, algo inédito na história da Igreja até então. O magistério, nesse momento, assumiu uma posição canonicamente indefinível, nomeando-se simplesmente como magistério autêntico. Logo de início, portanto, nós podemos tranquilamente desafiar a quem quer que seja que nos aponte onde é que estamos incorrendo em heresia ao analisar
as proposições do concílio, a doutrina do concílio. Talvez o padre José Eduardo aceite esse desafio e se pronuncie com clareza a respeito, ao invés de se esconder atrás de acusações ad hominem e dos seus títulos acadêmicos, como ele gosta de fazer. Aliás, falar em títulos acadêmicos, em formação acadêmica, em diplomas. Qual era a graduação de São Pedro, o primeiro Papa da Igreja? Será que ele tinha pós-doutorado em pesca? Em quais universidades os santos apóstolos estudaram mesmo? E o santo Curadars, São João Maria Vianney, padroeiro de todos os sacerdotes, era doutor em alguma coisa? Não. Ele teve uma educação básica, rudimentar, inclusive aprendeu a ler e escrever com dificuldade e nem frequentou a escola formal na infância, nem isso, porque trabalhava no campo com a família, mas foi um sacerdote exemplar e fidelíssimo. Bem, é fato que alguns têm títulos e soberba, enquanto outros têm a fé e têm humildade suficiente para suportar o peso da perseguição e até os xingamentos que sofrem por sua fidelidade à tradição. Mas essa fé não vem de nós, é dom de Deus, como disse o apóstolo lá na sua carta aos Efésios, capítulo 2. O magistério autêntico requerido pelo Concílio do Vaticano II obriga, sim, ao assentimento dos fiéis. Mas não se trata aí do mesmo tipo de assentimento que se deve aos dogmas da nossa fé, cuja negação implica em pecado grave. O concílio, por sua própria definição, implica somente o assentimento que o fiel católico deve a uma pastoral da Igreja, a qual se pode legitimamente resistir no caso de essa pastoral simplesmente entrar em desacordo com a sã doutrina ensinada até então, com aquilo que foi definido como verdade de fé até então. Porque esse assentimento dos fiéis necessariamente se funda nas regras da fidelidade a tudo o que já havia sido definido formal e dogmaticamente antes. Isto é algo tão simples e evidente que não se podem ocultar à pura razão e aos sensus fidei de cada cristão. É a fidelidade à própria Igreja e a Deus mesmo, sustentada pela luz da razão natural, que nos obriga a escutar a voz do sensus fidei, que nos incita a recusar nosso assentimento às deliberações de um concílio ambíguo e que flagrantemente rompeu com a tradição da Santa Igreja. Essa prudência do fiel não vem de um espírito de rebeldia ou desobediência, ao contrário, vem do cuidado de não ofender a Deus e de salvar a sua alma. Neste cuidado se reflete o temor de Deus, e é assim que a graça divina age em nós. A recusa das doutrinas ambíguas e errôneas, divulgadas pelo Vaticano II, é, pois, não somente lícita e legítima, essa recusa, segundo a organização canônica e toda a tradição, mas é uma obrigação que nos é imposta pelo dever de defender o depósito da fé, dever este que pesa sobre cada um de nós, sacerdotes e leigos, cada um segundo sua dignidade e suas capacidades. A recusa dos falsos ensinamentos ou das inovações pastorais do Vaticano II não nos coloca, pois, fora da Igreja ou em conflito com a obediência que devemos à mesma Igreja, de modo algum. Essa recusa não faz ninguém herético, nem no sentido formal, nem no sentido material. Também não torna ninguém cismático, isso menos ainda, já que não se trata de recusar a autoridade do Papa ou da recusa em obedecer àquilo que legitimamente seja ordenado. Não se trata de abandonar a Igreja para constituir ou seguir qualquer outra. Realmente, nós discernimos a pastoral do concílio à luz da tradição, quer dizer, o que a Igreja sempre ensinou durante 19 séculos, segundo nossa fé, conduzida pelo Espírito Santo. Então, aquilo que a Igreja ensinou por quase 2000 anos, conduzida pelo Espírito Santo, se é que somos católicos, cremos nisso, é a isso que nós devemos fidelidade, antes do que a uma pastoral temerária, para dizer o mínimo, para ser muito gentil, muito suave.
Dessa comparação resulta, sem sombra de dúvida, que o tal do adjornamento, cruelmente imposto pelo concílio, porque foi imposto, os fiéis não queriam, mas isso foi imposto unilateralmente, introduziu novidades incompatíveis com o que sempre fora ensinado pela Igreja até ali, e, portanto, novidades inconciliáveis com o depósito da fé. Foi preciso que assistíssemos à subversão sistemática da própria noção de Igreja Católica, de corpo místico, de Santa Missa, de liturgia, de sacerdócio, de colegialidade, de reino de Deus, de tradição e até de encarnação e de redenção, fundamentos da nossa fé, além da compreensão fundamental do que é liberdade religiosa, da noção católica sobre o ser humano, da justa relação entre a Igreja e o Estado, da descrição correta do que são, objetivamente, os heréticos, os cismáticos e os não cristãos. Foi preciso que escutássemos da própria boca de um Papa o elogio ao pensamento moderno, o mesmo que já fora condenado continuamente por seus predecessores, por papas santos, como um São Pio X. O mesmo pensamento moderno ao qual o concílio decidiu confiar a maneira de anunciar a doutrina eterna da Igreja, porque a Igreja quis se submeter a uma reforma contínua, a uma adaptação cada vez mais clara aos valores falsos do mundo. O maior problema é que esse pensamento moderno e contemporâneo é intrinsecamente hostil ao que é transcendente e especialmente ao catolicismo, do qual esse pensamento nega todas as suas verdades. Para a salvação das almas, o concílio deveria ter condenado claramente o modernismo anticristão, como a Igreja sempre fizera até ali, em todos os seus concílios, condenando os erros do seu tempo. Ao contrário, a Igreja se fez cúmplice disso. A corrupção das noções autenticamente católicas e até do senso comum foi feita vastamente, minuciosamente, sistematicamente. Os textos do Vaticano II constituem um documento impressionante da decadência intelectual, e não apenas intelectual, da hierarquia católica. Decadência contra a qual lutaram em vão os papas até Pio XII. E também lutou contra isso a própria parte sã da hierarquia da Igreja durante o concílio. Então, quem está dentro da Igreja? Aqueles que aceitam e procuram pôr em prática as doutrinas estranhas do Vaticano II, ou aqueles que as recusam abertamente, com honestidade, suplicantes e não arrogantes, às claras, e não com as estratégias perversas dos modernistas que ocultam as suas intenções. Esses que, para permanecer fiéis àquilo que o magistério, assistido pelo Espírito Santo, ensinou durante quase 2000 anos, ou aqueles que surgem de repente, pregando um novo evangelho. Meditemos um pouco nas questões expostas até aqui. A partir dessa realidade, é que podemos analisar o concílio, discerni-lo exatamente do modo como querem alguns dos nossos adversários. Possivelmente, os nossos piores adversários, os mais perigosos e os mais nocivos, porque são dissimulados, aparentam uma coisa e ensinam outra. São padres de batina, bem formados, de boa didática, de ótima oratória, que falam com impostação e encantam as almas simples, aparentam defender a ortodoxia e a tradição da Igreja, mas de fato são continuistas do erro. Não querem a anulação das más reformas, que resultaram em tantos péssimos frutos inegáveis, que se tornaram pedra de tropeço para tantas almas honestas. São padres e bispos que defendem os piores erros, que tentam disfarçar a gravidade da crise, minimizar os verdadeiros crimes contra a fé, contra o sagrado, que vêm sendo cometidos pelos seus superiores e seus pares. Pois bem, são estes mesmos que insistem que a solução para a crise e para toda a polêmica envolvendo o concílio é fazer hermenêutica do concílio,
Isso não poderia ser em tempos de normalidade, mas diante da crise gravíssima, então que seja. E é exatamente ao que nos propomos. Mas daí decorre que toda hermenêutica honesta, quando fundada naquilo que todos os papas, todos os doutores da Igreja, todos os grandes santos e todos os teólogos mais reverenciados em todos os tempos ensinaram, essa hermenêutica vai apontar e gritar, sem nenhuma sombra de dúvida, que o Concílio do Vaticano II contém erros, que foi completamente dominado por um espírito pouco ou nada católico em razão do seu antropocentrismo, tão inexplicável quanto inegável, da sua simpatia pelo mundo e seus valores enganosos, algo que transpira em cada um de seus textos, pelo progressismo, nessa perspectiva humanista antropocentrista inegável, que contém ambiguidades importantes, contradições patentes, omissões significativas e, sobretudo, graves erros na doutrina e na pastoral, e até grosseiras heresias já condenadas anteriormente. Podemos definir o Concílio do Vaticano II por 3 características muito próprias que o distinguem de todos os outros concílios da Santa Igreja, conforme o documento que já mencionamos, a sinopse dos erros atribuídos ao Concílio Vaticano II, e algo que foi salientado com bastante clareza e com grande propriedade no vídeo do professor Carlos Nogué. O concílio é, primeiro, confuso. Tudo que produziu é radicalmente diferente de todos os outros documentos da Igreja publicados até esse momento. Os do Vaticano II têm linguagem dúbia, que permitem interpretações diversas e também espúrias. Permitem interpretações católicas com muito malabarismo, mas são dúbios, confusos, não são claros. 2. Apesar do concílio ser confuso, dos seus documentos, dos seus textos serem confusos e dúbios, todos os seus textos denotam um fim, uma finalidade, um objetivo comum, uma finalidade única. Todos partem das mesmas premissas, têm as mesmas prioridades estranhas à missão da Igreja, falam a mesma língua, têm claramente o mesmo objetivo. E 3, o concílio afirma e ensina doutrinas, como já falei, que já estavam condenadas pelo magistério da Santa Igreja. São esses 3 pontos que definem com muita clareza o Concílio do Vaticano II. Por hoje e por hora é isto, caríssimo ouvinte. Não entramos ainda nos pontos objetivos específicos que desdobraremos, analisaremos em detalhe, mas é por uma questão de tempo. Não pretendemos, como já disse anteriormente, não pretendemos que estas conferências se tornem longas, em demasia, enfadonhas, cansativas. Vamos separando o conteúdo em partes principais. Ainda não entramos em nenhum ponto essencial, objetivamente, de erros do concílio, mas faremos isso já a partir da próxima. Muito obrigado a todos, muito obrigado a você que permaneceu até aqui. A sequência desta será postada na próxima semana, na próxima terça-feira, se o bom Deus assim quiser. Deus o salve e a Santíssima Virgem guarde sua vida. Até lá!